O que está acontecendo, jovens curiosos? Se gastamos tempo com coisas inúteis ou vendo vários vídeos, até recomendações estranhas do YouTube, por que não usar esse tempo de forma melhor? Ensinar curiosidade, aprender 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e mais, confira 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Mesmo que você não seja exatamente um fã de cinema, provavelmente conhece ou pelo menos já ouviu falar do filme dos anos 60 chamado Psicose. Um trailer conhecido, entre outros motivos, por ser o primeiro filme a exibir um vaso sanitário na tela. Como existem tantos países diferentes, sabemos que cada um tem culturas muito distintas. E, por exemplo, enquanto em alguns países quase todos nós temos nomes muito diferentes. Por exemplo, na Coreia do Sul, há a curiosidade de que 1 em cada 5 sul-coreanos tem o sobrenome Kim e 1 em cada 10 tem o sobrenome Park. Por que tanta repetição, Coreia? Provavelmente você já sabe que o maior tesouro do mundo foi encontrado nos Estados Unidos, mas com certeza não imagina onde estava o segundo. Estamos falando do Vaticano, que surpreendentemente possui o ludo dos Estados Unidos, maior tesouro em ouro do mundo. O que você vai ouvir pode ser bom ou ruim, depende de cada um. Falamos dos pelos corporais. Você acha mesmo que esse é o que cresce mais rápido no corpo humano? Mas na verdade, é o pelo facial que cresce mais rápido, até mesmo mais rápido do que as suas próprias unhas. Por favor, não tente isso. A ciência afirma que as formigas sobrevivem ao micro-ondas por serem pequenas, terem pouca água e exoesqueleto de quitina resistente às micro-ondas. Se você é daqueles que acha que tem muito azar na vida, provavelmente vai mudar de opinião ao ouvir falar deste homem. Roy C. Sullivan, guarda florestal dos Estados Unidos da América nos anos 80, ficou conhecido por ser atingido 7 vezes por raios. Embora pareça não haver relação entre ser canhoto ou destro e a expectativa de vida, alguns especialistas discordam. É isso mesmo, e segundo a British Broadcasting Corporation News, um estudo analisou 2.000 destros e canhotos. Concluiu-se que, em média, canhotos vivem cerca de 9 anos menos que destros. Tome cuidado, Ned Flanders. Provavelmente você nunca parou para pensar se é possível ou não espirrar enquanto dormimos, algo que realmente é confuso. Na verdade, dizem que isso simplesmente não pode acontecer, porque durante a fase movimento rápido dos olhos do sono, os músculos responsáveis pelo espirro simplesmente ficam paralisados. O Empire State é uma das atrações turísticas mais interessantes de Nova York. Lá ficam as sedes de grandes empresas como LinkedIn, Citizen, HNTD e outras. Mas algo que muita gente não sabe é que esse edifício tem até seu próprio código postal. É isso mesmo, você ouviu direito, e esse é 10.118. Há muitos fatos curiosos sobre a Lua. Talvez você não saiba, mas lá, ao contrário da Terra, as sombras são muito mais escuras, embora a explicação seja um pouco complexa. Isso ocorre porque não há ar nem dispersão de Rayleigh, que é a dispersão da luz visível. Assim, as sombras são muito escuras, e quando a luz solar brilha de forma tão intensa, as áreas de sombra ficam significativamente mais escuras. Os flamingos, sem dúvida, são aves interessantes e provavelmente os favoritos de muitas pessoas, devido à sua característica cor rosada. É comum você já ter visto um em algum filme, mas talvez não tenha visto. Quando dobram uma perna, na verdade flexionam o tornozelo, não o joelho como pensamos. Comprar frutas e verduras no supermercado provavelmente faz parte da sua rotina. Você sabia que alguns alimentos podem não ser tão frescos quanto parecem? E no caso das maçãs, é possível que você esteja consumindo frutas de até 1 ano de idade, porque elas são colhidas, cobertas com cera e armazenadas em câmaras frias. Isso é realmente estranho, amigo. Portugal é um país conhecido por muitas características em geral, mas particularmente famoso pela grande produção de cortiça que possui. E mesmo que isso pareça um detalhe menor para você, este país lidera a produção mundial, com 160 mil toneladas anuais, cerca de 52% do total global. Talvez sentir sede seja uma das sensações mais incômodas, especialmente depois de um longo dia, quando tudo o que você quer é tomar logo um copo d'água. Sentimos sede após perder 1% da água do corpo. Curiosamente, ao perder 4%, o desempenho dos músculos e do cérebro pode cair 20%. Se você ama a ideia de ir morar nos Estados Unidos, ou se simplesmente gostaria de visitá-lo,
Não seria ruim saber que neste lugar está localizada a maior colônia de morcegos do mundo. Especificamente, trata-se do estado de Bracken Bats, localizado no Texas, com milhões desses animais mexicanos que vão para esse lugar entre março e outubro. A chegada do homem à Lua trouxe algumas curiosidades ao mundo. Dizem que Buzz Aldrin, o segundo homem na Lua, foi o primeiro a urinar após o feito. Isso é realmente um pouco estranho. No entanto, é verdade que os astronautas naquela época precisavam fazer suas necessidades de uma maneira bastante estranha, usando este dispositivo. Que nojo! Queria ver se você sabia disso, amigo. Atualmente, a babosa é conhecida por seus diversos usos, principalmente em produtos para a pele. Se você já viu uma, deve ter notado seus espinhos, os quais têm a função de tolerar a grande secura e armazenar a água necessária para poder sobreviver. Existe uma lista um tanto extensa de pessoas que receberam um prêmio Nobel da Paz alguma vez na vida. Mas existe um homem em particular que você jamais pensaria que poderia ser capaz de ganhar um. Na verdade, trata-se de Adolf Hitler, que em 1939 foi nomeado para um desses prêmios. Depois, o oficial admitiu que foi uma tentativa clara, sarcasmo. Na cidade de Nova York, definitivamente, a Estátua da Liberdade é a mais visitada pelos turistas, já que se trata de uma grande atração, mas nem sempre foi uma estátua. No início, após sua inauguração, em 1886, foi utilizada como um farol por 16 anos e sua tocha podia ser vista a 40 quilômetros de distância. Sabemos que alguns animais podem ter comportamentos que podem parecer realmente adoráveis, e o caso dos ursos polares não é exceção. Veja, eles se aproximam para se cumprimentar tocando o nariz. Isso ocorre porque um urso polar pede permissão ao outro para entrar em seu território ou dividir comida. Você talvez desconheça alguns fatos sobre certos animais, como a ovelha, que tem uma característica peculiar, e é que, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Cambridge, esses animais são capazes não só de reconhecer rostos humanos, mas também de imitar suas expressões faciais, como por exemplo, o sorriso. Que interessante, Dolly! Se já foi a um parque de diversões, deve ter visto uma roda gigante. E o interessante é que esse brinquedo tem um segredo um tanto perturbador sobre sua origem, algo bem curioso. A princípio, as rodas gigantes foram inventadas por um homem de negócios chamado Marcus Thompson, que queria manter as pessoas longe de lugares que ele considerava pecaminosos. Dormir em um quarto frio ou sem agasalho pode aumentar a frequência de pesadelos, ou ao menos torná-los comuns. Embora haja pouca informação oficial, dizem que dormir em baixa temperatura aumenta as chances de pesadelos. Todos nós já assistimos a programas de televisão, sejam infantis ou não, nos quais você pode claramente ouvir risadas gravadas, características da comédia. Embora pareça perturbador, você pode estar ouvindo risadas de pessoas já falecidas, pois essas gravações são muito antigas. O Google é uma das maiores empresas do mundo e possui milhões de usuários em diversos países. Algo que chama atenção é a quantidade de benefícios. Quando um funcionário morre, a parceira recebe metade do salário por 10 anos. O tempo todo estamos descobrindo novas espécies ao redor do mundo, mas recentemente biólogos encontraram na cidade de Manhattan uma nova espécie de formigas, que curiosamente, com um trocadilho, foram apelidadas de Manhattans. Elas só existem lá, que interessante, dona natureza. Não surpreende que o deserto do Saara seja um dos mais conhecidos do mundo, o qual você provavelmente já ouviu mencionar em alguma ocasião. Segundo cientistas, se aproveitássemos 1 a 2% da extensão com painéis solares, teríamos energia suficiente para o mundo. Sabemos que há muitas espécies de animais e insetos no mundo que são extremamente mortais para os humanos. Na verdade, quando falamos de aranhas, inegavelmente podemos nos referir à aranha de Telen, em Buda, australiana, que é conhecida por ser a aranha mais mortal de todas. Felizmente, já existe um antídoto há anos para nos salvar. Quem tem gatos já deve ter encontrado a urina deles em algum objeto. Mas antes de se irritar com seu pet, apesar de marcarem território, em alguns casos isso ocorre pela maneira como ele busca formar um laço com você,